Meus amigos, vamos pedir aos nossos amigos espirituais, com as bênçãos do Cristo, o amparo para o nosso trabalho da noite. Antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, nós gostaríamos de fazer um pequeno preâmbulo para ficarmos melhor explicado o tema. Vejam bem, amigos, às vezes nós ouvimos essa pergunta de alguém: o que somos? Nós somos seres humanos. Eu diria que nós estamos seres humanos. Nós somos espíritos eternos, provisoriamente, precariamente, na condição de seres humanos. Isso, para a nossa evolução espiritual, é da maior importância. Vejam só, amigos, nós, ao nos considerarmos seres humanos e acreditarmos nisso com profundidade, nos leva a vivermos a vida humana, esquecendo a nossa realidade espiritual. Desculpe se o assunto é um pouco difícil de ser exposto. Em outras palavras, nós temos que viver na Terra, mas com objetivos espirituais. Porque se nós vivermos na Terra com objetivos humanos, puramente humanos, nós vamos repisar comportamentos que já carregamos conosco tradicionalmente de muitas encarnações. Ou, em outras palavras, evoluir, o homem age por hábitos. Nós agimos por hábitos. Evoluir é substituir maus hábitos por bons hábitos. Simples, não? Agora, o problema é que nós cristalizamos hábitos e não percebemos. E um deles é esse: quando na carne nós nos acreditamos seres humanos. Em bom português, o ser e o estar. Acreditamos que somos seres humanos e deixamos de entender que estamos seres humanos. Vejam só, amigos, isso é muito importante. E o nosso tema de hoje é um tema quase hilário: preparação para a morte. Esse é o título que nos passam os amigos espirituais que orientam esse trabalho. Preparação para a morte. Algumas pessoas perguntarem assim: quando eu deixar esse mundo, eu vou para onde? Você não vai, meu amigo, você fica. Você fica onde você sempre esteve, em espírito. As pessoas temem, e algumas pessoas se assustam quando leem aqueles livros do André Luiz e outros autores, alguns autores muito antigos, que não tiveram, assim, grande divulgação no Brasil, mas que falam de assuntos muito parecidos com o do André Luiz. E o André Luiz nos leva a uma excursão pelo mundo espiritual, muito contundentemente nas regiões inferiores da espiritualidade. E isso às vezes nos assusta. Puxa, será que ao deixar a Terra eu passo a mão nas minhas costas e não acho as asas de anjo? É porque a pessoa não esticou bem o braço, senão acharia. Então, será que eu vou para aquelas regiões umbralinas a que André Luiz se refere? Vejam só, amigos. André Luiz era médico e um homem numa condição socioeconômica privilegiada.
Entretanto, ele passou 8 anos nas zonas espirituais inferiores, como suicida inconsciente. André Luiz tinha, como homem, um temperamento muito difícil. Ele era, assim, explosivo, irritado, nervoso, e abusava dos aperitivos. Como ele renasceu na Terra, com uma propensão, uma inclinação para certas disfunções hepáticas, digestivas, ele trazia consigo certas máculas do seu corpo espiritual, e o abuso dos aperitivos e um temperamento explosivo de maus bofes, ele acabou desenvolvendo certas enfermidades insidiosas que o levaram à desencarnação. Palavras do André Luiz, não são conceitos nossos. Então, amigos, como dissemos no começo, evoluir é substituir maus hábitos por bons hábitos. Para fazermos isso, nós temos que começar, com a ajuda da doutrina espírita, a fazer uma retrospectiva dos nossos hábitos. Então, quando alguém nos pergunta o que eu devo fazer para morrer bem, uma pessoa me perguntou exatamente nesses termos. O que eu faço para eu morrer bem? A resposta é clara e simples. É só você estudar e viver o Evangelho do Cristo. Não há outra resposta. Mas para mim isso é muito complicado, porque eu pego aquele Novo Testamento e muitas coisas eu não consigo entender. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é nem mais nem menos do que o Novo Testamento explicado, dividido em cerca de 25 capítulos, sendo o último falando sobre a oração. Então, amigos, estudar o Evangelho do Cristo, número 1, porque você não vai viver uma doutrina, uma filosofia, você não conhece. Então é necessário estudar as páginas do Evangelho, número 1. E número 2, colocá-las em ação em nossas vidas. Aí essa pessoa que perguntou o que eu faço para morrer bem, achou a resposta muito complicada. Não dá para o senhor falar de uma forma mais simples, falar mais menos. Então eu achei engraçada a sugestão e tento hoje fazer esse comentário sobre, em termos práticos, objetivos, nada filosóficos, nada técnico, analisar os ensinamentos do Cristo para que nós possamos ter uma boa morte. Na verdade, estamos jocosamente usando, plagiando o comentário de quem nos fez a pergunta. A primeira coisa que nós precisamos fazer, e vejam bem, amigos, como dissemos, nós temos hábitos cristalizados que nem sabemos que temos. Alguns comentários nossos são apenas uma resposta a quem nos fez a pergunta. A primeira coisa que os nossos tutores espirituais nos aconselham, pasmem com isso, é reduzir, vejam bem, deixa eu bater no verbo bem forte, reduzir o consumo da carne dos animais, alimentação carnívora. Sabe por quê, amigos? Leia lá os livros de André Luiz. O André Luiz, por acaso, visitou algum açougue na espiritualidade? Com certeza que não.
Não existe açougue no mundo espiritual. Você não tem onde comprar o seu filé mignon para fazer o seu acepipe. Vejam só, amigos. Nos dizem os técnicos espirituais que ao nos alimentarmos da carne dos animais, nós associamos ao nosso corpo espiritual determinados valores do mundo animal, tornando o nosso processo evolutivo mais difícil. E dizem esses amigos, quase que divertidamente, nos dão um conselho. Primeiro, se você deseja seguir a orientação, comece por reduzir o consumo da carne dos animais de 4 patas muito grandes. Opte pelas 4 patas menores, que é o cabrito, o carneiro, o porco, e deixe de lado os elefantes, entre aspas. Isso é só um conselho. Conselho a gente dá, usa quem quer, aproveita quem quer. Depois de alguns anos que você se habituou com as 4 pequenas patas, migre para os animais de 2 patas, que são as aves. Nós, como cidadãos terrestres, não conseguimos entender essas recomendações tecnicamente, mas elas têm seu sentido. E depois de alguns anos com 2 patas, você migre para o 0 pata. O que são os animais com 0 pata? São os peixes, que são, irmãos nossos, ainda mais primitivos. E com isso nós vamos nos distanciando desses elementos que perturbam o nosso corpo espiritual. E por fim, se você achar por bem, antes de você deixar esse mundo, você já migrou para uma alimentação vegetariana, que é o mais recomendável. Meus amigos, garanto aos queridos companheiros que a natureza é de uma sabedoria extraordinária. E vocês já repararam que você não consegue comer uma fruta verde? Diz até uma piadinha que as ameixas pretas, quando verdes, são vermelhas. Vai entender, né? Ameixa preta, quando verde, é vermelha. Vejam só, amigos, a fruta, quando ela está no auge para nos oferecer os elementos nutrientes, elas mudam de cor e se perfumam. Pegue uma manga verde, ela não tem cheiro nenhum, sabor péssimo. Você não comeria uma manga verde. Mas quando madura, ela fica perfumada, ela muda a cor, fica saborosa. Esta é a mensagem silenciosa da natureza, orientando o espécime humano na direção de uma alimentação saudável. Meus amigos, isso é só uma recomendação. Como diz aquele bloco carnavalesco, vai quem pode, né? É um bloco do Rio de Janeiro. Vai quem pode. A outra coisa que os amigos nos orientam é quanto aos destilados. Os produtos, as bebidas destiladas, elas, embora tenham uma aceitação social, a aceitação social não as faz deixar de serem tóxicas, que elas matam as células. Então recomendam esses amigos, e André Luiz bateu forte contra si próprio. Ele fez o meia-culpa, comentando o seu hábito da ingestão imoderada dos aperitivos
que foi dos contributos intensos da sua desencarnação, da sua morte por um suicídio inconsciente, que o fez sofrer 8 anos nas zonas espirituais. E depois que você se acostumar a não mais ingerir os destilados, aí procure cortar os fermentados, que são um teor alcoólico menor, mas que, ingerido em grandes quantidades, dizem esses amigos que uma latinha de cerveja multiplicada por 3 poderia ser um limite, que dá 30 gramas de álcool. Então o cidadão vai a uma festa, seria deselegante não participar da festa do amigo, né? Poxa, esse chato de galocha vem aí, não toma uma cervejinha. Então está aí um parâmetro. Pare na 3ª latinha de cerveja. E eu chego lá, amigos. O 4º ponto dos nossos comentários é quanto ao fumo. Meus amigos, nós poderíamos falar aqui pelo menos 1 hora sobre o fumo. Listar todos aqueles elementos perniciosos, como o oxálico, o málico, o cianídrico, o arsênico, substâncias graxosas, substâncias minerais, e principalmente a nicotina e o alcatrão como elemento reconhecidamente cancerígeno. Isso quanto ao fumo. Aí o amigo fala assim, puxa, mas cheira aqui o meu mascavo, não é cheiroso? O fumo não é uma coisa perfumada? Não é mesmo. O fumo, meus amigos, ele é colhido na lavoura, e na lavoura, rusticamente, eles fazem um fardo de mais ou menos 1 metro cúbico e guardam num galpão. O cheiro daquele galpão é insuportável. Os gases e os elementos que ainda estão úmidos exalam, é terrível. Aí depois aquele é empilhado numa carreta, pega uma estrada e vai lá no depósito da grande multinacional do fumo que atua no Brasil. Aí aqueles fardos são empilhados num gigantesco depósito. Eu estou comentando isso com os amigos, porque essas informações me foram passadas por um diletíssimo companheiro espírita, que era o engenheiro responsável pelos depósitos desta grande indústria do fumo no Brasil. Ele disse, olha, então a empilhadeira pega no caminhão e vai pondo numa pilha. E nós não podemos dedetizar aquelas pilhas imensas. Por que razão? Porque o fumante morreria mais rápido e nós perderíamos o cliente. Então nós temos que envenenar os pulmões do fumante, mas devagar, para ele viver muito e continuar comprando o nosso cigarro. Então o que acontece? Não dedetizarmos aquelas pilhas gigantescas de fardos, recebem muitos insetos. Alguém falou barata? As damas não gostam, me parece que sim, não gostam das baratas, não sei por quê. Então naqueles fardos entram as baratinhas, entram as mariposas, as lagartas. E me disse esse amigo que há uma praga nesses depósitos, que é um camundongo do tamanho de uma azeitona, pequenininho. Então ele fura o fardo. Aí eu pergunto a vocês, a indústria pega cada fardo daquele, abre assim num grande balcão para separar? Nada disso. A empilhadeira vai lá com uma garra e joga na linha de produção. E aí vai para a trefilagem com baratinhas, mariposinhas, ratinhos e companhia limitada. E os cupins?
Depois de trefilado, aquilo entra num tanque com um produto químico odorante. É este o perfume que você sente no seu cavalo. Aí ele passa naquela piscina de odorante, aí o fumo sai cheiroso do outro lado. Aí do outro lado ele sobe para uma secagem, mergulha num outro tanque, que é um produto químico comburente. O cigarro tipo americano, se você deixar no cinzeiro, ele queima até o fim. Não se apaga. É devido a esse comburente. Agora, aquilo tudo é preparado, além desses odorantes e comburentes, ao papel, ao filtro de fibra de vidro. Meus amigos, quando você dá uma tragada, essas moléculas vão à sua intimidade pulmonar e sabe Deus quais os efeitos. Então, é por essa razão que esses diletíssimos amigos chamam a nossa atenção para o suicídio indireto, inconsciente. Não é só suicida quem dá um tiro na cabeça ou quem pula do alto de uma ponte. Também quem tem hábitos perniciosos cristalizados na vida levam a existência física à bancarrota, com sérios prejuízos da sua realidade espiritual. Meus amigos, volto a bater na tecla no começo de nossos comentários. Nós não somos formados, criados neste planeta. Nós somos filhos de Deus eterno, espíritos eternos, provisoriamente, precariamente, vestindo um macacão de carne, que tem os seus dias contados. Então, meus amigos, alguém já disse assim, mas se eu não beber, se eu não fumar, se eu não comer carne, se eu não dar uma cheiradinha num cordãozinho branco, a vida fica sem graça. É justamente aí, meus amigos, que nós precisamos vencer as nossas cristalizações mentais. Nós achamos, por desconhecer a nossa realidade eterna, a nossa realidade espiritual, nós passamos a cultuar os sentidos, que é o império dos sentidos. A vida só tem alegria se eu como bem, se os odores que me chegam são agradáveis, se eu consigo empanturrar os meus pulmões, é viver uma vida para as coisas efêmeras da humanidade. Meus amigos, o Evangelho do Cristo chama a nossa atenção para todas essas particularidades. É a porta larga que leva à perdição, estreita é a porta que nos leva à salvação, nos ensinava Jesus. Outro ponto que os amigos nos chamam a atenção é o uso de drogas. Nós não precisamos de drogas, meus amigos. Digo com todo respeito para com as pessoas que não pensam assim. As pessoas têm o direito de ter opiniões próprias e conduzirem suas vidas como julgarem melhor. Mas nós que temos mais cabelos brancos, para não pecarmos por omissão, devemos expressar o pensamento da espiritualidade maior. O abuso de alcaloides, de estupefacientes, daqueles produtos que levam o indivíduo a uma euforia momentânea com graves prejuízos para o seu patrimônio celular. Meus amigos, nós ainda não abrimos os nossos olhos para que há outros valores, valores que nos trazem alegrias muito maiores, se nós vencermos as nossas cristalizações materialistas, vivermos para os prazeres orgânicos, é uma temeridade.
Há valores espirituais que encantam as nossas almas. Faria com que os amigos aqui presentes fizessem uma retrospectiva de suas próprias vidas. Com certeza, todos aqui presentes já fizeram algum ato muito meritório. Ajudaram uma pessoa doente, alguém caído numa calçada, uma roupa usada para um orfanato, um sapato que já não serve mais para algum descalço. Você reparou que você sentiu uma alegria íntima, imortal? Às vezes que eu tive a coragem de fazer o bem, eu senti uma alegria muito grande. Deixo de citar os fatos, porque falar de si, no mínimo, é pedante. E eu não gostaria de incorrer nesse erro. Mas todos os amigos aqui presentes fizeram muitas coisas boas. E eu me coloco como testemunha ocular desses espíritos que foram doutrinados aqui na casa através dos médiuns incorporadores. Ainda há pouco conversávamos sobre o assunto. Esses irmãos nossos fazem uma fila querendo contar as suas histórias, como contamos na semana passada. Lembram do João de Souza? Eles vêm trazer suas notícias. Aqui encontraram a paz que não tinham. E esses médiuns incorporadores fazem uma caridade que eles mesmos não fazem juízo. O carinho que emprestam a esses desesperados do mundo espiritual, que batem a porta dessa casa, pedindo um socorro, uma ajuda. Aqui chegam em lágrimas, que hoje examinam o seu passado, mas já são capazes de sorrir, de reorganizar suas vidas, abandonam as ilusões terrestres. Porque, meus amigos, abandone a ilusão, porque é mais triste quando a ilusão nos abandona antes. Nós ficamos perdidos da noite, como diz o ditado. Então, meus amigos, cada um desses médiuns incorporadores que eu vejo aqui nesse recinto, tem uma pequena plateia de amigos diletíssimos, que os amam profundamente, e que querem vir aqui dar seu testemunho, e que nós não podemos citar nomes, nem do lado de lá, nem do lado de cá, mas podemos registrar o fato. Meus amigos, conta-nos um desses companheiros que quando você tem um vício na terra e chega ao mundo espiritual, você não tem como saciar esse vício. E a carência, a falta do atendimento desse vício, sem o corpo de carne, porque o corpo de carne é um abafador, ele é um quebra-luz das potencialidades do espírito. Por uma necessidade evolutiva, a vida carnal foi feita assim, pelo Criador dos mundos. Então esses espíritos se veem numa situação dramática, porque a carência do álcool, do fumo, das drogas, se centuplica. Eles entram num estado de desespero e de sofrimento difícil de ser narrado. Nós não dominamos a língua portuguesa o suficiente para descrever o sofrimento desses companheiros que são suicidas inconscientes, que vêm encontrar paz de espírito embaixo desse teto, através desses médiuns incorporadores, que cedem os seus fluidos terrestres para consolá-los. E eles vêm trazer a sua gratidão. E nós somos o porta-voz desse apelo, porque falamos por multidões. Vejam só, amigos,
O dinheiro, aplique-o com proveito para a pequena coletividade que o cerca. Mas se você possui gigantescos patrimônios, assim, muitas fazendas, eu sei que é o caso dos amigos aqui presentes, né? Possui gigantescos patrimônios, faça um inventário e um testamento, para que você, ao fechar os olhos, como foi o caso do João de Souza, que nos trouxe a sua palavra da semana passada, quando você deixar este mundo, já aqueles haveres estarão racionalmente distribuídos entre seus herdeiros. O que é comum, meus amigos, as pessoas displicentes sofrerem muito no mundo espiritual. Pelo seguinte, nós não somos donos das pessoas, especialmente dos entes queridos. Então nós devemos amar os que nos cercam com muita intensidade, mas sem sentimento de posse. Os nossos entes queridos não são propriedade nossa, eles são nossos companheiros de jornada. E quando nós deixamos a terra e voltamos a lembrar André Luiz, o que aconteceu com André Luiz? Ele foi autorizado a visitar o próprio lar, e na sala da casa dele tinha um retrato dele, Doutor André Luiz, de branco, bonitão, gravata. Ele chegou na sala e já não viu mais o retrato. Aí foi no seu quarto e encontrou um outro cavalheiro lá no seu quarto. Disse, uai, o que aconteceu? Ele ficou 8 anos ausente. Rei posto, rei deposto. E André Luiz teve a honradez, a grandeza de espírito de cuidar da saúde do novo esposo, da sua ex-esposa, porque as pessoas têm o direito de tocar suas vidas. Meus amigos, juramentos, fidelidade é uma opção, um direito nosso, de nós encarnados e nós desencarnados. Se desejarmos, se quisermos, conservamos vínculos ad eternum, para gastar o latim. Mas esse mundo, para as pessoas do mundo, o que acontece? As pessoas sentem dificuldade em escalar a montanha da evolução sem ter ao lado um braço amigo. Não está errado. Nós precisamos do amparo de alguém que nos dê uma força. É muito natural que os cônjuges que ficam na Terra busquem novos encaminhamentos afetivos. É isso, meus amigos, é um choque terrível para aquele espírito que não amou com desprendimento, como nos orienta a doutrina. Meu amigo, faça tudo bem que você puder, sem olhar a quem. Se agrada um, se desagradou, que importa? Importa a Deus. Sorria o máximo que você puder. Trabalhe muito, incansavelmente. Os espíritos usam uma expressão que os homens terrestres não conhecem. Eles consideram o verbo trabalhar o sinônimo do verbo orar. Então é comum, nas regiões mais elevadas da espiritualidade, nós ouvirmos a expressão a oração do trabalho. Então, meus amigos, o ócio é uma daquelas cristalizações milenares que não enxergamos, que nós não vemos e que carregamos de horizontes a horizontes. Mas o trabalho, meus amigos, ele é uma bênção divina. Trabalhar ao máximo pelo prazer de servir,
Meus queridos amigos, eis alguns toques nesse ponto. O que devo fazer para deixar este mundo com felicidade? Mas tem um último pontinho que eu gostaria de tocar, para que fique bem registrado nos nossos corações. Isto é comuníssimo nos planos espirituais, encontrarmos almas chorosas, tristões, que se sentem fracassadas, por uma razão muito simples. Mas, meu irmão, você não teve uma fé. Pois é, foi esse o meu erro. Eu tive uma fé que não levei a sério. Então, meus amigos, vivamos com profundidade a fé que abraçamos, para nós, ao chegarmos na pátria espiritual, nós não criticarmos, não termos a nossa consciência pesada, porque fomos cínicos. Fizemos, às vezes, quando disse João de Souza, sobre o culto externo. João de Souza foi muito contundente. Ele era avesso às religiões. Veja o que aconteceu com ele. Ele chega no cemitério, 183 dias do mundo espiritual, e ele não sabia que tinha morrido. Ele lê na lápide aquela frase, nós vemos em todos os cemitérios: aqui jaz João de Souza no eterno descanso de sua alma. Ele soltou uma gargalhada nervosa, desesperada, de tristeza. E para ele não ficar muito triste, Cornélio Pires nos trouxe aquela quadrinha, quase que se divertindo com o nosso querido João. Um epitáfio moderno na campa de João de Souza. Aqui, descanso eterno para quem não fez outra coisa.